intervenções aqui feitas. Passo a palavra imediatamente ao Paulo Vinícius, para que ele possa fazer aqui a sua exposição no tempo de até 20 minutos. Bom dia. Queria primeiramente agradecer a iniciativa do deputado baiano, Daniel Almeida, deputado de origem operária, e que, certamente preocupado com a dificílima situação de dezenas de milhões de brasileiros que estão desempregados e que têm dificuldade de prover o pão à mesa de suas famílias, pais e mães de famílias, convida a Câmara de Deputados a fazer uma análise em debate com a sociedade sobre um conjunto de fatores de natureza política, em nossa perspectiva, que nos trouxeram até essa situação de desalento e desamparo de boa parte da população brasileira e de uma profunda insegurança face ao futuro. Então, eu considero que o deputado demonstra, mais uma vez, um grande compromisso com o povo e com a classe trabalhadora, na medida em que faculta esse debate nessa casa que, infelizmente, contribuiu, a partir de uma maioria conservadora, para a situação atual que nós vivemos. Nós não podemos discutir a situação do mercado de trabalho e do desenvolvimento nacional brasileiro nesse momento sem um retrospecto histórico. O nosso país enfrenta desafios enormes ainda relacionados à sua afirmação como nação, ao seu projeto nacional. Houve um primeiro avanço civilizatório com a abolição da escravatura, em 1888. Acabo de ver aqui a companheira Santa Alves, militante do movimento negro, da UNegro. E a abolição da escravatura, que foi uma grande vitória do povo, no entanto, foi feita sob o controle da elite escravocrata, que, para diminuir os efeitos, continuou tratando o povo como escravo, o que só vai minimamente ser corrigido a partir de um segundo avanço civilizacional que está circunscrito à aprovação da consolidação das leis do trabalho e ao conjunto de medidas que propiciaram a industrialização brasileira sob o governo Vargas, tanto na primeira fase, um governo autoritário, quanto na segunda fase, um governo eleito pelo povo, e que, exatamente por uma opção a favor do povo, foi derrubado através de uma grande manobra que levou Vargas ao suicídio, e naquele suicídio Vargas acabou adiando o golpe que se daria contra ele, a destruição do seu projeto, a tentativa de destruição, por mais de 10 anos. Nós tivemos esses dois grandes saltos civilizacionais representados com a abolição da escravatura e com o processo de industrialização brasileira e do reconhecimento do proletariado brasileiro, da classe trabalhadora brasileira. No entanto, no Brasil persiste uma visão que é uma visão contra a maioria do povo e que estrutura o Brasil em uma sociedade que tem cidadãos de primeira e de segunda classe. Essa, na verdade, é a percepção que nós temos hoje. Existe um Brasil com cidadãos de primeira e de segunda ordem, reproduzindo, portanto, uma lógica que é uma lógica subalterna de Brasil. Isso se evidenciou depois de um período também marcado por várias alterações. Eu queria destacar particularmente, em busca dessa questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento, o ciclo recente iniciado com a chegada do ex-presidente Lula à presidência da República e que terminou em 2016 através de um golpe de Estado. O presidente Lula, talvez por isso esteja preso, defendia um projeto que era um projeto de pacificação e um projeto de desenvolvimento onde cabiam desde os banqueiros, passando pelos trabalhadores, chegando no agronegócio e chegando na população mais miserável do país. Pode-se dizer que era uma utopia, mas o fato é que o presidente Lula não perseguiu adversários e não trabalhou para a divisão do nosso país. Esse projeto também incluía um setor produtivo nacional pujante, representado por uma indústria de petróleo e gás que se dinamizava através da perspectiva do pré-sal, integrava também grandes empreiteiras que faziam, inclusive, concorrência contra os Estados Unidos e outros países do mundo, envolvia também um setor da indústria de processamento de carnes, envolvia, inclusive, o setor do agronegócio, mas ela garantia, sobretudo, uma grande vantagem, uma grande margem de manobra para o setor financeiro brasileiro, que, ao longo desse período da história, que, inclusive,
vem se afirmando como um setor nitidamente parasitário na economia brasileira. Nós pagamos para os bancos o nosso sofrimento diário, boa parte da angústia dos pais de família que me escutam, das mães de família que nos escutam, dos 67% de brasileiros endividados no cartão de crédito, dos endividados através dos financiamentos imobiliários, das pessoas que estão perdendo as suas casas, que estão sendo colocadas nas ruas. Esse setor atribui e não consegue identificar quem é o seu inimigo, quem está lhe tirando o sangue e a vida. E eu queria dizer que o seu inimigo é exatamente esse setor rentista parasitário da sociedade brasileira. Um setor que foi preservado no seu poder durante esse acordo, que era um acordo de paz nacional. Outro setor também que foi preservado nesse acordo foi o setor exatamente da imprensa monopolizada, ligada ao poder político oligárquico brasileiro. Né? Aqueles que receberam as concessões de rádio e televisão através dos governos de Sarney, onde o ministro era o Antônio Carlos Magalhães, ou no governo Fernando Henrique Cardoso, que configuraram a realidade do sistema de radiodifusão brasileiro e das televisões, absolutamente oligarquizado em mãos de 4, 5 famílias, que são os donos da verdade no Brasil até hoje. Esses setores eles não foram atacados. E a própria composição política daquele período também não atacou esses setores oligárquicos que hoje, inclusive, se expressam mais claramente no seu caráter antipovo no Congresso. Com o avançar da crise iniciada em 2008, esses 3 setores parasitários da sociedade brasileira, a imprensa golpista, o setor financeiro, essa oligarquia política que detém a maioria do Senado e da Câmara, aliou-se a setores da alta burocracia estatal brasileira, principalmente no judiciário, no aparato policial judiciário, compondo uma coalizão que, infelizmente, não só destruiu a possibilidade de uma paz social, mas efetivamente colocou brasileiro contra brasileiro através do golpe de Estado de 2016, que depois a presidenta eleita, e que rasgou o parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição Federal, que foi violentado, porque lá diz: todo poder emana do povo, e não foi respeitado o direito do voto do povo brasileiro em 2014. Houve uma manobra parlamentar espúria, atribuindo falsamente um suposto crime jamais provado à presidenta Dilma Rousseff para justificar a deposição da presidenta Dilma Rousseff. Quando se rasgou o artigo 1º, no parágrafo 1º da Constituição Federal, quando essa coalizão rasgou, ela não o fez à toa. Ela fez porque ela buscava implementar um projeto político que jamais passaria pelo voto popular. Jamais o povo brasileiro concordaria com as medidas que esse governo ilegítimo de um usurpador, que é o governo Temer, tem aplicado no nosso país. Ele, portanto, se fez contra um modelo que você pode criticar suas fragilidades e os seus erros, mas que efetivamente foram anos de felicidade, prosperidade, direitos para o povo brasileiro. Porque ao lado de não ter, digamos assim, destruído esses setores ou combatido esses setores parasitários como deveria, os governos Lula e Dilma não esqueceram da população mais pobre. Foi o tempo em que acabou a fome no Nordeste, foi o tempo em que tiveram as cisternas de placas, foi o tempo em que o salário mínimo aumentou graças a um acordo feito, inclusive, com a mediação das centrais sindicais, que permitia que o aumento salarial anual fosse feito a partir de 2 variáveis, do valor da inflação do ano precedente e o valor também do PIB de 2 anos atrás, para assegurar um aumento da renda dos trabalhadores durante o tempo. Então, foi um período onde houve o aumento da carteira assinada, o aumento dos direitos, onde a população mais fragilizada foi protegida da fome e, ao mesmo tempo, você teve um crescimento do mercado de trabalho que nos trouxe a uma situação de praticamente pleno emprego. O ano de 2010, Lula conseguiu que o Brasil crescesse 7%, se não me engano. Foi o maior crescimento dos últimos anos. E, portanto, foi uma revolta das elites contra o povo para que o povo pague a resposta à crise.
foi a ruptura de um pacto nacional que pode-se criticá-lo, mas que ofereceu, no lugar daquele pacto, um poder discricionário sem um voto popular de setores que não estão interessados no desenvolvimento nacional. Então, as vicissitudes que o povo brasileiro vive hoje não se devem a um problema do acaso, se devem a uma nova pirâmide social brasileira que joga o povo para uma situação de exclusão e eleva a um poder central os eleitores de primeira classe, que hoje se colocam, porque há dois tipos de eleitores brasileiros. Existe o eleitor que me ouve agora pela TV Câmara, que está aqui, nós como eleitores, e existe o mercado, que é um eleitor privilegiado, e o mercado não é o mercado de quem produz e trabalha. O mercado se chama exatamente o setor parasitário rentista, que vive do suor do povo brasileiro e da especulação em cima dos juros da dívida pública. É o poder discricionário do partido da imprensa golpista, que é o dono da verdade do Brasil e quer nos convencer que o Brasil está bem. Foge para a Tailândia, foge para a Rússia, foge para qualquer lugar para não falar do desespero que o povo tem passado, graças à sua agenda, que é uma agenda nefasta ao povo brasileiro. E fez também com que esse setor oligárquico e esse setor empresarial malsão, que nada produz, lograsse a destruição da proteção ao trabalho, a destruição daquela carta, daquele diploma de dependência que Getúlio deu aos trabalhadores brasileiros e pelos quais, para que não fosse destruir esse diploma, deu um tiro no peito. Getúlio deu um tiro no peito para proteger a nação brasileira e o direito dos trabalhadores. E esse Congresso, com a sua maioria conservadora e com o voto contrário de Daniel e de poucos deputados legítimos e que merecem ser conduzidos à casa do povo, esse Congresso retirou esse diploma porque ele disse o seguinte, que a situação do mercado de trabalho melhoraria se você permitisse que as mulheres pudessem trabalhar grávidas em ambientes de periculosidade média e baixa. Melhoraria o ambiente de trabalho se as mulheres lactantes pudessem trabalhar em ambientes de periculosidade média, alta e baixa. Seria melhor para o trabalhador se ele não tivesse direitos, se ele pudesse ter maior dificuldade para acionar a justiça quando o patrão descumpre o seu trabalho, o seu dever junto ao trabalhador. Seria melhor para o trabalhador a perda de todas as garantias, inclusive a perda das suas entidades representativas. Seria melhor o trabalhador perder 90% do financiamento das suas entidades sindicais que financiam, isso financia a sua luta, financia a defesa dos seus direitos, os escritórios jurídicos que defendem os trabalhadores, as rescisões que são revistas pelos sindicatos, onde o patrão está enrolando o empregado. Se você tirasse toda essa proteção dos trabalhadores, isso melhoraria o emprego para o brasileiro. Pois é, eles falam coisas realmente absurdas, inacreditáveis e que soam e encontram quem as defenda de maneira... É uma coisa inacreditável, uma história da carochinha, uma cara de pau imensa, na verdade, o que se diz. E o resultado está aí após 7 meses. O resultado está aí. Tanto os debates que acontecem pela Fundação Getúlio Vargas, quanto a perspectiva do IPE, os dados serão apresentados aqui, apontam para o quê? Apontam para o básico, que se a economia brasileira não produz, se ela não aposta em quem vai consumir, como é que ela vai crescer? Para quem é que o empresário vai vender? E aí é preciso dizer que esse golpe de 2016, que opôs brasileiro contra brasileiro, destruiu um setor nascente de empresários que entraram nessa onda e que viram depois, vestiram verde e amarelo e depois viram suas empresas quebrarem uma após a outra e terem que demitir seus trabalhadores. É preciso dizer que foram enganados, porque esse setor golpista promoveu uma verdadeira liquidação da economia brasileira. Não se trata de defender, em hipótese nenhuma, corrupção, mas eu queria citar o exemplo da Alemanha nazista. A Alemanha nazista contava com um conjunto de empresas que teve uma postura que não foi só corrupta, foi desumana, porque utilizou trabalho escravo judaico, de judeus, utilizou-se das benesses do nazismo para poder angariar a lucratividade. São empresas que existem até hoje, que eu não vou citar por medo de processo, mas que todo mundo pode conhecer, basta uma breve pesquisa. Nessas empresas, como é que foi o tratamento dado pelo Estado alemão depois da Segunda Guerra Mundial? Elas foram destruídas?
Eles disseram, não, nós alemães somos um povo que assa a gente e nós vamos aí por isso destruir nossas empresas, que nós não merecemos ter empresa. Eles disseram isso, não. Foram punidos os criminosos e foram preservadas as empresas. No Brasil, a discussão sobre a defesa do combate à corrupção foi corrompida a tal ponto que aqui se destroem as empresas e os ladrões vão para casa. Foi isso que foi feito. Não, ninguém teve preocupação, o sistema jurídico brasileiro, que é o mesmo que primeiro o Tribunal de Contas manda parar a obra. Manda parar a obra e depois é que vai se verificar o que aconteceu efetivamente errado. Ou seja, fala-se de insegurança quanto ao investimento produtivo. Lamentavelmente, essa insegurança veio sobretudo do arcabouço jurídico, que permitiu a manipulação política, a corrupção, da luta contra a corrupção. E feito isso de um modo antinacional, porque ninguém pode dizer que a destruição de toda a indústria de construção pesada do Brasil fez um bem aos trabalhadores e ao povo. Ninguém pode dizer que a destruição do setor de petróleo e gás do Brasil e o processo agora de venda, de tentativa absurda de tirar o pré-sal dos brasileiros, o pré-sal que ajudaria a educação e a saúde sendo liquidado, assim como a reserva da produção nacional na exploração do pré-sal, em que isso serviu ao Brasil? Em que serviu ao Brasil a destruição do programa nuclear brasileiro? Em que serviu ao Brasil a prisão do almirante Otton? Em que serviu ao Brasil esse clima de polícia com 150 mil fases de uma novela policial que efetivamente é uma novela política de destruição da economia brasileira, porque ela está na razão de centenas de milhares de desempregados no Brasil. Então esse setor acabou, na verdade, cumprindo um papel contra a nação brasileira e um papel que está sendo pilotado pelo governo golpista e que se baseia agora, como se não bastasse tirar o direito dos trabalhadores, como se não bastasse a destruição de setores industriais fundamentais do Brasil, como se não bastasse tirar o direito do voto popular, de definir o futuro do Brasil, como se não bastasse prender o candidato que tem mais votos nas pesquisas por uma farsa judicial para impedir o povo votar, eles agora querem destruir a Caixa Econômica, querem destruir a Petrobras, querem destruir o Banco do Brasil, o BNDES, as empresas públicas, que são outro pilar fundamental do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Porque também é preciso dizer que na etapa precedente, pela primeira vez, o povo pôde entrar numa agência bancária e ser atendido como gente. Foi a primeira vez. Eu me lembro do depoimento de um trabalhador rural da Bahia, um depoimento que circulou pelo WhatsApp, em que ele começava a falar das razões pelas quais ele era contra o golpe, e no momento ele chora. E qual foi o momento que ele chora? O momento que ele chora foi o momento em que ele disse que o pai e a mãe dele, trabalhadores rurais, analfabetos, semi-analfabetos, foram recebidos e tratados como gente dentro do Banco do Brasil. Na hora que ele fala isso, ele desaba a chorar, porque foi isso que aconteceu com o sistema financeiro sob os governos Lula e Dilma. Ele se abriu à população e permitiu que a população tivesse acesso ao crédito, tivesse acesso à possibilidade que o pequeno empresário pudesse ter recursos financiados pelo BNDES para poder tocar sua loja, para poder tocar sua pequena metalúrgica, para poder tocar sua propriedade rural. O PRONAF se ampliou enormemente, entregou mais de 100 bilhões de reais em financiamento rural para o campo brasileiro, ao lado de um plano safra, você ter também um financiamento à pequena agricultura. Veio agora um companheiro da CONTAG aqui, propiciando, portanto, assegurar condições para a soberania alimentar brasileira. E essa é uma das razões, inclusive, da diminuição da fome no nosso país. O sistema financeiro brasileiro é estruturado de maneira tão injusta, sob o edifício de cartela de cartas, da dívida pública que tão alto cobra do nosso povo, abriu uma janelinha para o setor produtivo, através do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BASA, do BNB, dos bancos de fomento, para poder elevar a economia brasileira, para tentar diminuir essa relação. Então, existe um problema, de fato, de vingança, porque o que acontece hoje é a tentativa exatamente de destruir esses pilares que são fundamentais para o desenvolvimento nacional.
Se nós não tivermos, além das indústrias que eu citei, a Caixa Econômica, o BNDES, o BASA, os bancos públicos, que hoje há uma luta nacional de todas as estatais, a Caixa Econômica, não apenas o Banco do Brasil, mas os Correios, a Petrobras, o sistema Eletrobras, está sendo negociado por um pessoal que não tem nem voto nem moral para mexer no patrimônio do povo. E estão fazendo isso para entregar a potências estrangeiras e a um setor parasitário e rentista que abandona as suas responsabilidades sociais e apenas quer o lucro em torno do povo brasileiro. Por isso, nós acreditamos que a situação que nós vivemos presentemente, ela não tem, digamos assim, muita novidade, porque ela estava desenhada lá no começo. Mas nós precisamos perceber que é preciso uma saída para o Brasil. Nós não podemos acreditar, e aí a minha fala vai tomando essa cor, que nós vamos ter uma recuperação econômica, uma recuperação do nível de emprego, uma recuperação do mercado de trabalho, sem um pacto que represente um projeto nacional de desenvolvimento. Um projeto nacional porque ele não reúne apenas os trabalhadores. Eu represento aqui uma central sindical, nós acabamos de lançar a agenda prioritária de propostas à classe trabalhadora, representa a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, falo, portanto, por trabalhadores, mas digo que sem um pacto entre quem produz e quem trabalha, não será possível levar o Brasil adiante. Nós não achamos, ao contrário de alguns, que o pecado de ter acreditado nas mentiras da mídia deve condenar uma parcela do povo brasileiro ao eterno degredo da sua participação política. Nós achamos que é preciso repactuar a nação brasileira a partir do seu povo, mas é preciso também repactuar a nação brasileira no sentido de procurar um projeto para o país. Um projeto que preserve seus instrumentos de desenvolvimento. Portanto, uma primeira medida para garantir o emprego é garantir o papel de financiamento da economia dos bancos públicos e não admitir a privatização das empresas públicas. O segundo motivo pelo qual nós achamos que é preciso retomar o projeto é uma mudança no ordenamento das relações de trabalho que foram conspurcadas pelo fim da reforma trabalhista. Portanto, é necessária a revogação da reforma trabalhista para assegurar aos trabalhadores os direitos mínimos e a condição de poder trabalhar. E o terceiro elemento gritante que é preciso para recuperar o emprego e o mercado de trabalho brasileiro é acabar com a PEC, com a emenda constitucional 95, que já está sendo vista por amplos setores como impossível de ser praticada e que é o diploma da escravidão do povo brasileiro face ao sistema financeiro, que diz que nós não poderíamos aumentar nenhuma despesa com o que importa para o povo, para a saúde, para a educação, para nada, e que o povo morrerá amigo e paralisará a máquina pública. Sem esses três fatores, nós não poderemos retomar o desenvolvimento nem o emprego nacional. E esses três fatores dependem de um único elemento, meus amigos e minhas amigas, que o povo brasileiro possa escolher livremente seus representantes na eleição de 2018. Nós não podemos admitir que o direito do voto do povo brasileiro seja novamente violado, porque o resultado da violação do direito do voto brasileiro foi exatamente a situação trágica de desemprego e desalento que nós vivemos. É preciso um novo pacto nacional, mas é preciso, sobretudo, que o povo brasileiro possa decidir como tocar a sua vida, porque o que eles estão fazendo é destruir o país e entregá-lo à senha da ganância estrangeira. Viva o Brasil, viva a unidade do povo brasileiro, vamos derrotar esse golpe nas eleições de 2018. Nosso agradecimento a Paulo Vinícius e passo imediatamente a palavra.